Olá, amigos internautas, Haverim. Vamos, nesta tarde de Shabat, falar um assunto de grande importância. Será que Yeshua precisava ter passado por tudo que ele passou? Ter morrido? Mesmo ele tendo lá no Getsemane orado a Deus com lágrimas de sangue e perguntado a Deus e pedido a Deus se Deus podia passar dele aquele momento. E também quando ele, pregado no madeiro, ele fala com Deus: por que me desamparaste? Será que havia uma outra alternativa? Será que não havia outra alternativa? Ele tinha mesmo que morrer? Antes, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso chat. Nós estamos aqui com a participação de vários, o Antônio Turmina, a Sônia de Lorena, São Paulo, Leia Mary, o Elber, o Israel Ben Yosef, o Roche Vanderlei, de Juara, a Minon Ben Abshalom. Eu quero que vocês me digam como é que estão recebendo aí o som, se está tudo bem, para que a gente possa continuar aqui o nosso comentário. O Biratã, Silva Vale, Jonathan, Maria Fátima, por favor, me dê aí uma informação se está tudo bem, se o som está saindo bem. E nós vamos, então, compartilhar com vocês um estudo bíblico hoje. Vamos dar uma olhada aqui nesse tema de grande importância para nós. Será que Yeshua precisava ter passado por tudo que ele passou? Ótimo. Vamos, então, fazer uma abertura de tela para melhorar. Nós temos aqui Yeshua falando com seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero que vocês meditem nisto. Sem mim, sem Yeshua, ele disse, nada podeis fazer. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos continuar vendo, então, aí, os versículos seguintes. Por isso eu vos disse, Yeshua falando com seus contemporâneos, claro que era com judeus, porque ele era judeu e vivia no meio dos judeus, falando com seus contemporâneos, ele diz o seguinte: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, era necessário que se cresce nele. Quem não cresce nele morreria nos seus pecados. Olha outra palavra de Yeshua em João capítulo 8, versículo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Haveis de procurar-me, e não me achareis,
também aonde eu vou, vós não podeis vir. Tá aí, então, algumas provas de que, se eles não reconhecessem quem era a figura de Yeshua nos seus dias, os seus contemporâneos, se eles não reconhecessem quem era ele, o que ele era, eles morreriam em seus pecados. Outro detalhe importante que Yeshua diz é o seguinte, que ele seria procurado. A gente vê hoje, por exemplo, o nosso povo, o povo de Israel, natural, que o nosso povo busca a Yeshua, busca o Mashiach. Todo sábado, na oração da Havdalah, é cantada aquela canção que diz que vem Elias, o profeta, e nos anuncia o Mashiach ben Davi. Também acontece em Pêssar, e também acontece que nas sinagogas, geralmente tem uma cadeira especial, que é a cadeira de Elias. Aquela cadeira, só o Sandek, que é a pessoa que segura a criança para a circuncisão, pode sentar ali. Fora dessa pessoa, Elias. Mas por que o nosso povo tem aquela cadeira para Elias? Para que Elias venha e anuncie ao nosso povo o Mashiach ben Davi. Então está aí. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas permanece sobre ele a ira de Deus. Então, é crer no Filho para ter a vida. É o que nós temos aqui. A vida eterna é por meio de Yeshua. Nestes versículos que nós vamos ler, nós vamos ver que a vida eterna é somente por meio de Yeshua. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Olha um outro texto interessante. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está fazendo uma referência à cerimônia que nós fazemos junto com a cerimônia de Pêssar, quando tomamos ali uma parte do pão ázimo e tomamos ali um dos cálices e fazemos, então, aquela cerimônia em memória, nós chamamos de o Seder de Yeshua, em memória da morte de Yeshua, em memória do derramamento do seu sangue, como o sangue da nova aliança. Então, ele disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, fazendo também aqui uma referência à ressurreição do último dia. Né? Vamos ver aqui ainda mais um texto, não é? Referente a esse assunto. Yeshua foi cordeiro, foi servo, foi o Mashiach ben Yosef, viveu a Torá, foi o nosso sacrifício final, ressuscitou, ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e hoje ele é nosso sumo sacerdote, e virá como Mashiach ben Davi. Veja bem, quando a gente fala em crer em Mashiach, eu estou fazendo referência ao Mashiach judeu, obviamente. Aquele que viveu como judeu, que ensinou a Torá, tá? Então, nós colocamos aqui, Yeshua foi entregue aos gentios para ser morto, porque não havia nele nenhuma acusação. Embora se tentasse acusá-lo, mas eles não tinham testemunhas, então não podia ser levado a um julgamento.
o livro de Hebreus vai nos dizer que qualquer pessoa que transgredisse a Torá, a lei de Moisés, morria sem misericórdia. E por que os líderes do nosso povo naquela época não puderam apedrejar Yeshua? Porque ele não tinha transgressão nenhuma. Né? Qual é a diferença? Diferentemente de Estevão, nós vamos ver num estudo posterior, que nós vamos mostrar para vocês, que Estevão, ele foi apedrejado. Mas ele era contra a Torá? Não. Levantaram-se contra ele falsas testemunhas. Né? Qual é a diferença entre o Yeshua que nós cremos e o Yeshua transformado, digamos assim, por Roma? Em Jesus, de certa forma, romano. Não é a mesma coisa. Nós vamos ver isso também no decorrer do nosso estudo. Qual é o grande problema hoje para o povo, nosso povo, não aceitar a Yeshua como Messias? É mais ou menos aquilo que aconteceu no Egito. Quando os irmãos de José estavam face a face com José e não puderam reconhecer o seu irmão, porque ele estava travestido de egípcio. Quando se apresenta para o nosso povo um Mashiach vestido com a roupa de Roma, como um transgressor da Torá, obviamente que o nosso povo não vai reconhecê-lo como o seu Messias. E Yeshua ensinou os mandamentos. Aquele moço rico que perguntou para ele, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua responde para ele, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Yeshua não era contra a Torá, contra a guarda dos mandamentos. Nós vamos ver aqui mais alguns textos, aqui em Hebreus capítulo 2. Gente, veja bem uma coisa importante. Nós falamos que acreditamos em Yeshua, homem, humano, 100% humano. Qual é a importância disto? Para nós, a importância disto é a importância de tudo que ele passou, do sofrimento, do derramamento de sangue, da sua morte, que aquilo para nós era tudo real. E se ele fosse Deus, aquilo poderia ser tudo irreal. Não é verdade? Ele era Deus, então ele podia passar por qualquer sofrimento, apenas simular que estava sofrendo, mas não era real. Ele podia passar por qualquer coisa, bastava ele simular. Então é importante que ele fosse 100% humano. Nós vamos ver nesses textos agora. Agora, é importante também, porque se ele fosse Deus, Deus não morre. Deus não pode morrer. Deus é imortal. E aí é um grande problema para o povo judeu, por isso a criação da Trindade a partir do quarto século, para fazer de Yeshua Deus e com isso separar-se definitivamente, aquela parte da congregação que apostatou, separou-se definitivamente de Roma. Definitivamente. Do povo judeu, desculpe. Separou-se definitivamente do povo judeu ao criar mais divindades. Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. Foi uma maneira de se separar do judaísmo, de interromper ali a identidade judaica. Quando nós falamos em voltar às raízes judaicas, é claro que nós temos que pular essa fase aí. Porque hoje, qualquer ramo cristão que for buscar suas origens, vai cair em Roma, ali no quarto século, onde houve a apostasia.
E de onde veio o anticristo? Inclusive, muita gente acredita que o anticristo já vem. O anticristo já veio. A partir daquele momento em que parte da comunidade aceita o paganismo de Roma, se une com Constantino, cria a observância do domingo como dia do Senhor, tirando o sábado do foco, elimina as festas judaicas, estabelece uma trindade, uma triunidade de deuses. Para dizer que Deus é uma trindade, a partir dali estava separada definitivamente toda a relação com os judeus. Quando nós falamos em fazer retorno às raízes, nós temos que pular essa fase e chegar lá realmente no retorno. Tá? Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele, Yeshua, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse. Olha, veja bem, que era necessário que ele participasse da carne e do sangue para que ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Era necessário que ele participasse da carne e do sangue, fosse carne e sangue. Tá? Versículo 15 diz, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por que ele nos livrou do pavor da morte? Porque ele ressuscitou. Ele foi o único morto que ressuscitou e está vivo até hoje. Aqueles mortos que ressuscitaram lá no passado morreram de novo. Então, praticamente, aquela ressurreição foi temporária. Mas Yeshua não. Ele ressuscitou para sempre. Então, ele nos livrou do poder da morte. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja bem, naquilo que ele mesmo sofreu. Se ele não fosse humano, o sofrimento dele não era real. Tá? Então, aqui prova a necessidade dele ter sido 100% homem. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 e 15. Tendo, pois, a Yeshua, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, na sua ascensão, é claro, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, então, que ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele não precisou fazer o que os nossos Coanim, Hagadol, os nossos sumos sacerdotes do passado, faziam. Porque os nossos sumos sacerdotes no passado, que entravam uma vez por ano no Mishkan, faziam primeiro uma purificação dos seus próprios pecados, ou do seu próprio pecado, porque era um sumo sacerdote, né? Por cada época. Ele fazia expiação pelo seu próprio pecado para depois entrar dentro do Mishkan, no dia da purificação, no Yom Kippur. E Yeshua não. Porque Yeshua, ele foi semelhante a nós, mas ele não pecou. Ele não precisava fazer um sacrifício por ele, porque ele não pecou. Ele é diferente. O sacerdócio de Yeshua é superior.
No capítulo Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8, vai nos dizer o seguinte, Filipenses 2, 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele tinha que ser 100% humano. Ele não podia ser Deus-homem, ele tinha que ser 100% humano. Então, aí há um assunto que nós não vamos entrar aqui, que é com respeito à geração de Yeshua, como é que foi, né? Porque o que nós entendemos? Eu sei que muitas pessoas entendem de outra maneira, eu compreendo isso, né? Principalmente aqueles que acreditam que ele é parte da Trindade, que não houve nenhum contato de José com Maria para que nascesse Yeshua. Ao contrário disso, nós cremos que houve sim, que houve um contato de José com Maria, mas que, porém, naquele sêmen de José, Deus atuou através do Ruach HaKodesh. Deus atuou pelo Espírito Santo no sêmen de José, naquele relacionamento. De maneira que Yeshua é filho de Deus pela atuação do Ruach ali e é filho do homem pela atuação de José. Tá? Então, ele é 100% humano. Por isso que ele fala, eu vim de Deus. Realmente, Deus operou naquele momento ali para que Yeshua fosse considerado filho dele. Tá? A diferença de Yeshua é que Yeshua nunca pecou. Foi humano, mas nunca cometeu nenhum pecado. Deixa eu ver aqui como é que estão aqui os nossos internautas. A Maria Beatriz está aqui conosco, Lucas Vieira, Loche Mordecai, Flávio e Eva Pereira, Jefferson, José, Raziel, Genival Pires, Valentina, Renan Henrique, Denise Zimmermann, Eldio Macedo, Fábio Almeida, enfim, graças a Deus aqui que nós temos vários Raverim participando conosco aqui ao vivo, dessa transmissão ao vivo, aqui de São Paulo. Então, nós vamos encontrar aqui, na primeira carta de Timóteo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus. Isso é muito importante, gente. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Tá? Há um só Deus. O próprio Yeshua vai falar isso, né? E a vida eterna é essa, lá em João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que reconheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Qualquer crença, gente, que fuja disso, não se identifica com o verdadeiro Messias judeu. Vocês vejam, por exemplo, quando alguém fazia menção de Yeshua, o que essa pessoa dizia? Não é esse o filho do carpinteiro? E não moram entre nós os seus irmãos? Então, eles reconheciam a Yeshua como filho de José. E até porque, mas como é que o senhor explica um dos evangelhos, falar que José não teve nenhuma relação com Maria, toda aquela história? É justamente isso, um evangelho. Porque os demais não falam isso. Os demais falam, o que nele está gerado é do Espírito Santo, só isso. Não dá detalhes, entende? Então, é muito importante também vocês terem em mente uma coisa. Nós entendemos que os escritos da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, não são canônicos.
quem colocou, ou quem determinou que os escritos do Novo Testamento seriam canônicos, não foram, na época, os que declararam o chamado Antigo Testamento de canônico. Então, o chamado Antigo Testamento é canônico. O chamado do Novo Testamento foi tido como canônico. Foram escolhidos, então, 27 livros, montaram um cânon. Mas e daí? Não, é um conjunto de livros sagrado, teológico, tem teologia, inspirado, tem inspiração, históricos e tem importância, são de grande importância, porque sem esses escritos, nós não teríamos o testemunho de Yeshua, não teríamos como. E o próprio povo, a própria nação de Israel reconhece os escritos do Novo Testamento, como reconhece a Yeshua, que Yeshua existiu. É claro, sua imagem distorcida por Roma, mas eles sabem que ele realmente existiu. O que eu quero dizer com isso? Que pode conter erros no Novo Testamento, interpretações, a definição dos 27 livros. Mas eu não estou negando o Novo Testamento. Estou dizendo que ele não é canônico. Pode conter erros, sim. E com certeza contém. Principalmente quando se fala em alterações movidas pelo interesse de Roma. Tá? Então, 2 evangelhos falam que ele digamos, que ele é nascido do Urua, que ele foi gerado pelo Urua, mas apenas um evangelho vai falar aquela história de José, que José fugiu dali, enfim. Tá? Então, mas isso, o que nós estamos explicando com respeito à genealogia, o nascimento de Yeshua, não muda nada. Nada, nada, absolutamente nada. Ele é filho de Deus, ele foi 100% homem. Ele não era Deus-homem. Até porque, veja bem, gente, um rei, o príncipe, o filho do rei, é rei? Não, o filho do rei é príncipe. Não é rei, rei é um só. O filho do rei é príncipe. E Yeshua é filho de Deus, mas não é o próprio Deus. Ele veio do Pai, mas não é o Pai. Isso é muito importante. Ele é 100% homem. E isso não vai mudar absolutamente nada. Não vai desvalorizar a nossa crença nele. Pelo contrário, ele falou, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Ele nunca se declarou Deus. Ah, Rabino, eu e o Pai somos um. Aí quer dizer que é Deus? Quando fala eu e o Pai somos um, quer dizer que ele é Deus? Não. Quer dizer que é uma só pessoa? Não. Porque o marido e a mulher também são um. Não é isso que está escrito? O homem e a mulher são um? No entanto, não é uma só pessoa. É unido. Um quer dizer unido. Tá? Vamos continuar. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. É muito importante a gente entender o papel de Yeshua, de mediador, de sumo sacerdote. Tá? Porque quando Yeshua morre, é oferecido em sacrifício, passou a vigorar a nova aliança. Dali em diante, o perdão de pecados, tudo era através de Yeshua. Muito embora o templo continuasse em pé até o ano 70, mas aqueles sacrifícios que se faziam no templo já não tinham mais validade, porque Yeshua já tinha sido oferecido em sacrifício. Tá certo? Então, ele se torna nosso sumo sacerdote, que ele entra no Santo dos Santos. Quando ele morre, ele ascende aos céus
e ele se chega à presença de Deus, se assenta à direita de Deus e se torna o quê? O nosso advogado e o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Tá? Crer em Yeshua de outra maneira é como não crer. Ah, eu creio em Yeshua, mas creio de outra maneira. Equivale a não crer. Tá? Ou nós cremos em Yeshua como ele é, na obra dele, no trabalho dele, na pessoa dele, ou nós vamos crer em vão. Não vai ter nenhum sentido a nossa crença. Vamos ver aqui o nosso Yeshua 100% homem, não foi um anjo, nem após a sua ressurreição. 100% homem, né? Claro. E nós seremos como ele também. Então, se alguém pecar, a gente é imerso em nome dele, gente. Por que que nós somos batizados, imersos em nome dele? Porque quando a gente é imerso em alguma coisa, a gente fica revestido, né? Nós, ao sermos imersos em Yeshua, nós somos revestidos do seu sangue. Deus passa a nos ver através do sangue de Yeshua, do sacrifício de Yeshua. Então, nós temos, diferentemente do nosso povo, que não pode oferecer um sacrifício à tarde e outro pela manhã, até porque se oferecer também não vai ter nenhum valor, nós oferecemos o sangue de Yeshua. Na minha oração da manhã eu apresento Yeshua, na minha oração da noite eu apresento Yeshua como meu cordeiro, como aquele que morreu por mim. Então eu continuo tendo um sumo sacerdote e um sacrifício por mim de manhã e à tarde, através das minhas orações em nome de Yeshua. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as orações, viu, gente? Não se preocupe de querer fazer uma oração liturgicamente judaica. Se você puder fazer, faça, mas sempre lembrando que o seu cordeiro é Yeshua, tá? Sempre você vai pedir perdão pelos seus pecados em nome de Yeshua. O fato de nós sermos imersos em nome de Yeshua não significa que a gente não peca mais, como o nosso povo lá no passado. O fato deles oferecerem um sacrifício de manhã e um à tarde não significa que no outro dia eles não pecassem. Então, aí é prova de que por que precisava do sacrifício contínuo? Porque as pessoas pecavam continuamente. Nós temos, então, o nosso sacrifício diário, que é o sacrifício permanente de Yeshua. Tá? Mas não é por isso que eu vou ficar pecando. Né? Se alguém pecar, né? Se alguém pecar. Se, todavia, alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hebreus 13:15 vai dizer, por meio de Yeshua, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio dele. Então, eu não preciso fazer aquelas ofertas, aquelas oferendas de ações de graças, eu não preciso fazer. Eu faço através dele, por meio de Yeshua. Entenderam? Na ordem de Melquisedeque e nova aliança. Vamos ver mais um pouco de Hebreus aqui, que tem um conteúdo muito importante, Hebreus, para nós. Capítulo 10, versículos 5 a 10. Assim também Mashiach, a si mesmo não se glorificou para tornar-se sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7. Ele, Yeshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, aquilo que a gente falou, né? Orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade.
embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Yeshua, através do seu sacrifício, da sua morte, se tornou autor da salvação de quem? Isso é muito importante, gente. Salvação de quem? Para quem? Para quem lhe obedecem. Para quem lhe obedece. Então, ele não é salvador de quem não crê nele, de quem não obedece a sua palavra. Ele não é salvador, ele é salvador daqueles que lhe obedecem. Né? Hebreus 6, versículo 20. Onde Yeshua, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês vejam que Yeshua não é segundo a ordem levítica, arônica. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio que antecedeu o sacerdócio levita. Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão. Então, Yeshua é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que antecedeu, que já existia antes, tá? Por isso ele é legítimo sacerdote Cohen. E nós que trabalhamos no ministério da sua causa somos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes na sua causa e na sua obra. 8, versículo 1 e 2 de Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Veja, gente, isso aqui é muito importante, ó. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado onde? Nos céus. Onde? À destra de Deus. Isso é muito importante. Veja bem, quando é que Yeshua se assentou à destra de Deus? Quando? Estevão, quando morreu, já viu Yeshua à destra de Deus. Yeshua, quando ele ascendeu aos céus, quando ele subiu aos céus depois da sua ressurreição, ele já se assentou à direita de Deus. Entenderam? Ele já passou a atuar como nosso sumo sacerdote. Ele não precisou esperar até o ano de 1844. Não, como alguns querem. Não. Ele se assentou à direita de Deus imediatamente. Ele entrou no Santo dos Santos, vamos corrigir aí. Ele não entrou no Santo. Quando ele ascendeu aos céus, ele entrou no Santo dos Santos. Na sua ascensão. O texto de Hebreus, quando foi escrito em Hebreus, que foi ali por volta do ano 100, diz que ele já estava assentado. Olha aqui, ó. Ora, a suma do que temos dito é que, aqui, ó, temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Temos, naqueles dias ali, dos apóstolos, Yeshua já estava assentado à direita de Deus. Ele não foi sentar à direita de Deus, mudar de um compartimento celestial para o outro em 1844, de jeito nenhum. Ele entrou imediatamente, tá? Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele ministra no santuário celestial a nosso favor, desde a sua ascensão, tá? Com a nova aliança, gente, o que aconteceu com a nova aliança? Com a chegada da nova aliança. Hebreus 8, versos 6 a 8, vai dizer o seguinte: agora, com efeito, obteve Yeshua ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de
superior aliança. Gente, a aliança que foi feita ali no Sinai, na sequência, foi derramado sangue de animais ali, para selar aquela aliança. Isso é muito importante. A primeira aliança não foi feita sem sangue, viu? Ela foi selada com sangue. A primeira aliança. Logo ali que o povo de Israel disse, faremos e obedeceremos. Faremos e obedeceremos. Ali já houve o sacrifício de animais, derramamento de sangue, selamento daquela aliança. A nova aliança, agora com efeito, obteve Yeshua ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A promessa agora é o reino vindouro. A promessa lá era entrar na terra de Canaã, né? A promessa agora é entrar no reino milenar. É entrar nos dias do Mashiach, no reino vindouro. Promessas superiores. Por quê? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Qual que é a diferença daquela primeira aliança para essa? A lei é a mesma. A Torá é a mesma. Não mudou a Torá. Nada. A diferença é que aquela foi escrita em 2 tábuas de pedra e no livro. E a nova aliança, a lei foi escrita nos corações. Foi colocada na mente a nova aliança. Como resultado disso, o que aconteceu nos dias de Yeshua? Os seguidores de Yeshua, aqueles que abraçavam a nova aliança, eram mais obedientes que os outros. Se tornavam mais obedientes que os outros. Porque havia ali também a operação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. O Espírito Santo operava. O Espírito Santo operava e quebrantava os corações. E aí se cumpriu também o quê? A circuncisão do coração do nosso povo. Foram circuncidados no coração. Então, já não era um compromisso com um livro e com as 2 tábuas de pedra, mas já era um compromisso interno, com a ação do Rua na mente, no coração. Então, ela era superior à primeira, né? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria tendo buscado lugar para uma segunda. Aquilo que está sendo feito correto, está indo tudo bem, não precisa dar margem para outro. Deu margem por quê? Porque nos dias de Yeshua, a gente sabe, o nosso povo, o povo de Israel, vivia a fase de maior corrupção espiritual, comprometidos com Roma. Era terrível. Então, ali entra em vigor a nova aliança. E aí, Romanos 8 vai dizer, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Entenderam? A ordem de Melquisedeque e a nova aliança é com a vinda de Yeshua. Como nosso sumo sacerdote, mudou tudo. Ascende aos céus. É nosso advogado. Sacrifício foi feito um só, definitivo. Ele foi o sumo sacerdote que nunca pecou. Não é porque ele não era, que ele era Deus, não, viu, gente? Como o povo fala aí. Ele nunca pecou, ele era homem e nunca pecou. O sacrifício dele foi superior e teve validade para sempre. Vamos ver aqui os nossos internautas. Eu não posso estar acompanhando, estou sozinho aqui, né? E Yeshua foi direto para o Santo do Santo, diz aqui o Deolan, para interceder em nosso favor. Aleluia. É exatamente isso, né? O Silvano diz que Yeshua já era sumo sacerdote nos dias do escritor de Hebreus, e não que
Yeshua se tornaria sumo sacerdote a partir de 22 de outubro de 1844, exatamente, né? Naquela época, quando ele ressuscitou, né, e ascendeu aos céus, ele já ascendeu na condição de sumo sacerdote, né? Vamos ver mais um pouco aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Zaqueu Uriel, né? Para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está aí, não é? A Roshi Yosef de Aracaju, de Maceió, diz Yeshua 100% homem. Não foi anjo e nem após a sua ressurreição. Ele se tornou como anjo, né? Morreu, mas ressuscitou em corpo, né? Transformado, que é o que nós vamos aí também ter quando venha o nosso Machia, né? Vamos voltar aqui à nossa tela. Vamos voltar aqui à nossa tela. No dia seguinte, viu João a Yeshua, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí, né? João, em Atos 8:32, é como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Os apóstolos aqui confirmando que Yeshua era o cordeiro, né? Lançai fora o fermento velho para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Machia, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Primeira de Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Machia. Tá aí, né? Romanos 5:9. Agora, logo agora, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 1:17, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É por isso que a gente explicava no começo aí do nosso estudo, que sem Yeshua não tem jeito. Se não crerdes que eu sou, quem eu sou, o que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Após a destruição do templo, não houve mais sacrifício. Mas da morte de Yeshua até a destruição do templo, ainda que tenha havido sacrifícios, não teve nenhum valor para a remissão de pecados, que já valia o sacrifício de Yeshua. Sim, gente, agora é uma parte muito importante que vai falar do sacrifício, né? Definitivo, nosso sacrifício final, né? Vamos ver. Quando, porém, veio Machia como sumo sacerdote, tá aí, ó, dos bens já realizados, gente, vamos tentar entender todos aqueles sacrifícios que foram feitos lá atrás, né? Todos, sangue de animais, bens realizados, todos aqueles sacrifícios que foram feitos lá atrás, teriam algum valor perante Deus se Yeshua não tivesse derramado o sangue dele? Vamos ver, né? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Gente, medite nisso aqui, gente. Vamos meditar nisso aqui, ó. Preste atenção nesse versículo, que ele é muito importante.
Ó, não pelo meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O que está escrito aqui? Entrou ou entrará daqui a uns anos no Santo dos Santos? Como é que está escrito aqui? Né? Vamos ver aí o nosso, o nosso chat. Né? Entrou ou entrará no Santo dos Santos? Estou perguntando para vocês que estão aí no chat. Olha aqui, ó. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele já entrou no santuário, no Santo dos Santos, não é santuário, viu, gente? Tem que verificar a versão que vocês estão usando aí, deve ser a versão atualizada que vai dizer certinho, né? Ele entrou aonde? Ainda não responderam, tem um delay, né? Entrou onde? Agora sim, a Lucelena vai dizer o quê? Para os que dizem que Yeshua estava fora do Santo dos Santos até 1844, né? Se contarem, aí ela fala em 2.300 tardes e manhãs, na certa, como entendem serem anos proféticos, acontecerá em 2018, a opinião da Lúcia, né? Mas veja bem uma coisa, entrou, já respondeu aqui o Aminon, o Biratã, a Leia, a Maria de Fátima, Silvano, entrou no Santo do Santo, Ionatã, a Cleonice. E é isso, gente, olha aqui, ó. Mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Não foi em 1844. Vamos crer no que está escrito. Não vamos bater, martelar contra uma coisa verdadeira. Não tem como fugir disso aqui. Aqui tinha até uma saída. Se tivesse escrito entrará no Santo dos Santos. Aí sim, aí eu ia baixar a cabeça. Mas aqui diz que ele entrou. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha aí. Obtido. Ele entrou no Santo dos Santos com o sangue dele e já obteve. Você sabe o que significa isso aqui? Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Se ele entrou no Santo dos Santos somente em 1844, significa que até lá não tinha sido purificado o santuário. Concorda? Porque é quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos que ele purificava o santuário. Então, permaneceu o pecado do povo. Yeshua morreu, já faz 1844 anos, tá todo mundo esperando ele purificar os nossos pecados, ele não entrou ainda no Santo dos Santos. Uma vez por toda, entrou no Santo dos Santos, tendo obtido uma eterna redenção. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. Ele é mediador, não foi, não seria, ele é mediador numa nova aliança. Naquele tempo ele já era, a fim de que, intervindo a morte, para que, gente, olha, preste atenção aqui, ó, a fim de que, intervindo a morte, para que, vamos ver aqui, para a remissão das transgressões que havia onde? Para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Então, as transgressões que havia debaixo da primeira aliança, que em tese eram purificadas a cada Yom Kippur, na verdade era um ato simbólico. O verdadeiro Yom Kippur foi o dia que Yeshua morreu. Aquele foi o verdadeiro Yom Kippur. O cordeiro é morto. E depois ele entra, dentro daquela semana ali que antecedia Shavuot, né? Ele esteve vivo naquele período ali, ressuscitado, naquele período de Pessah a Shavuot. E aí ele ascende aos céus
é concedido Rua, o Espírito Santo, e aí ele traz a remissão das transgressões que havia lá atrás. Ele dá validade a todos aqueles sacrifícios que foram feitos de animais. É por isso que o sacrifício dos animais não podia tirar pecado. Era uma coisa transitória, era a sombra das coisas vindouras. Yeshua é o real. Yeshua é o real. A sombra, finalmente, encontrou-se com o objeto real, que foi Yeshua. Tá? E naquele momento, então, ele faz a remissão. No momento que ele entra nos céus, ele faz a remissão perante o Pai, ele leva o seu sacrifício perante o Pai e entra no Santo dos Santos como nosso sumo sacerdote. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Está aqui, ó. Vamos ver agora, capítulo 9 de Hebreus. Por que Mashiach não entrou em santuário feito por mãos? Não é no terreno que ele entrou. Figura do verdadeiro. O verdadeiro está no céu. Deus mostrou para Moshe lá, quando foi para construir o Mishkan. Deus mostrou o tabernáculo celestial para Moshe. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora. Agora quando? Quando? Esse agora? Depois de 1844? Não. Agora, quando estava escrito Hebreus ali, né? Por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Yeshua não precisou fazer isso, porque ele não tinha pecado. Ele nunca pecou. Ele era puro, cordeiro imaculado. Tá? Ora, neste caso, verso 26, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, se não tivesse sacrifício de animais, né, simbolizando, né, mas vieram simbolizando, depois ele veio como real. Eu procuro falar a linguagem do povo, sabe? Acho que vocês estão entendendo a minha linguagem, né? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então não tem reencarnação, tá? O homem morre uma vez só, não morre várias vezes, não existe reencarnação, tá? E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Mashiach, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, uma vez para sempre. Ele não precisou ficar se oferecendo todo dia, de manhã e à tarde, ou todo ano, uma vez só, né? Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, Yeshua é o nosso final sacrifício, ou nosso sacrifício final. Nós temos aqui mais alguns textos de Hebreus 10 que vão complementar aí essa nossa explicação. Eu acho que todos estão entendendo, né? Rasgou o véu, disse a Cleonice, é isso mesmo, né? O véu partiu de alto a baixo. Como é que pode, né? O véu do tempo ter partido ali naquela hora. Um sinal, né, gente? Um sinal, né? Sinal de Deus. Ninguém podia ignorar aquilo ali, né? Ora, todo o sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecados. Yeshua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se, passado, né? Assentou-se quando? Quando ele ascendeu os céus, né? À destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. O que Yeshua está fazendo lá agora?
Está sentado à direita de Deus, desde a sua ascensão, esperando o quê? Que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quando é que vai acontecer isso? Vamos deixar essa pergunta para vocês aqui do chat. Quando é que Yeshua terá todos os inimigos debaixo dos seus pés? Quando é que ele vai começar a colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés? Vamos ver, né? Resposta de vocês aí, estou aguardando. Por que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre? Ó, para sempre, uma só oferta, gente. A do sangue dele. Ó. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também Urua, o Espírito Santo, após ter dito. Aí vem a nova aliança, gente. Aí vem a nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles. Peraí, ó. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha só. Olha aqui que revelação que tem aqui, ó. É um testemunho do Urua. Está dizendo aqui, ó. Testemunho do Urua. Ó, nos dá testemunho Urua HaKodesh. Após ter dito. Esta é a aliança que farei com eles. Então, quando se estabelece a nova aliança com Yeshua, gente, com o cumprimento da Torá, com a Torá no coração. Agora aqui fala, não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí entra a Tevilá, o batismo, gente. Quando aqueles 3.000 foram batizados ali na festa de Shavuot, naquele Pentecostes ali, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Urua. Na nova aliança, os pecados são removidos. Todos. Mas aqueles 3.000 ali, eles tinham pecados para ser removidos? Eles não participavam do sacrifício da manhã e da tarde? Não eram judeus beneficiados pelos sacrifícios? Por que Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado, imerso em nome de Yeshua HaMashiach, e recebereis o dom do Espírito Santo? Para a remissão dos pecados, gente. Tudo. Anulação, cancelamento dos pecados. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Está aqui, ó, verso 17. Entenderam? E Deus tinha que estar lembrando de manhã à tarde, lembrando de manhã à tarde, de manhã à tarde. Deus estava considerando os pecados cometidos. Agora nós temos um sacrifício que, olha, veja bem, sacrifício da manhã, que era feito de manhã, perdoava os pecados cometidos à noite. Sacrifício da tarde, perdoava os pecados que era cometido durante o dia. No outro dia, sacrifício da manhã, os pecados da noite. À tarde, sacrifício do dia. Yeshua fez um sacrifício único, com validade permanente. Então, você está purificado de manhã, no meio-dia, à tarde, de noite, 1h da manhã, 3h da manhã, meio-dia, 1h da tarde. O sacrifício dele, Deus não precisa mais lembrar dos pecados, porque tem um sacrifício permanente. E nós somos imersos nele, no nome dele, no batismo em nome dele, significa que nós estamos revestidos dos benefícios do sangue do Cordeiro. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Vamos ver as respostas aqui, né? Eu perguntei quando é que todos os inimigos estariam debaixo dos seus pés, né?
E já tem as respostas aqui, ó. Zaqueu Uriel responde quando ele entrar no seu reino, Elias Costa, no milênio, ele reinando, o reinado dele no Olam Rabá, né? Tá aqui a Cleusa, né? A Maria de Fátima, na sua vinda, quando ele toma posse do seu reino, começa, né, o Fátima? Quando ele toma posse do reino, ele começa a pôr os inimigos debaixo dos pés. Eu não ponho tudo, não, tá? O último inimigo que vai ser aniquilado é a morte, mas ali começa, que ele vence as nações, né? Ele destrói as nações que fazem oposição a ele, e ele começa a reinar. Então, ele começa a pôr os inimigos debaixo dos seus pés, ali, quando começa o reino. Mas ele termina de pôr os inimigos debaixo dos pés quando passa o milênio e os homens são julgados, lançados no lago de fogo, aí ele entrega o reino a Deus, ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Tá? Então, está aqui quando ele entrar no reino do Pai, a Cleonice, lembrando, então, que começa ali, né? No milênio haverá morte de um inimigo? No milênio haverá morte, sim, né? Aquele restante das nações, eles não são salvos, eles são sobreviventes, são pecadores. Eles vão deixar de pecar, de medo, no reino, né? No reino não vai ser permitido pecado. Satanás vai estar preso, não é? Preso, literalmente falando, vai estar impedido de agir, né? E aí o homem só vai pecar se ele quiser. Pecou, morreu. Né? Então vai ter morte no milênio, sim. Né? E aqui a Rívica também nos fala, o Rosh Yosef, no início do seu reino, começa, quero lembrar vocês, começa a colocar os inimigos, né? Quando ele voltar, o Renan nos diz, a Sônia, quando ele entrega o reino ao pai. Isso, a Sônia respondeu mais corretamente. Quando ele entregar o reino ao pai, né? O Deolan, Yeshua, veio como um cordeiro, agora virá como leão, exatamente. A morte é o último inimigo, o Raziel nos complementa aqui, né? Quero agradecer a participação de vocês. Avshalom, né? Assenta-te à minha direita até que eu tenha posto a todos os inimigos debaixo dos teus pés, Atos 2, 34 e 35, né? Então, é a participação do nosso povo aí, muito bem. Então, a gente explicou aí do batismo, né? Verso 18, Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha, a gente entra no Santo dos Santos hoje. Intrepidez. A gente não podia entrar, mas agora a gente pode. Sabe por quê? Porque a gente está purificado. Sabe por que que a gente entra no Santo dos Santos? Talvez vocês não saibam. Mas como assim? As nossas orações, meus queridos. As nossas orações hoje, elas entram no Santo dos Santos, através de Yeshua. Né? Então, nós entramos no Santo dos Santos. Quando o véu partiu ali, no templo, significa que estava aberto o caminho. E nós entramos com o nosso Mashiach, com o sacrifício dele. Né? Então, está aqui, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Mashiach, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora, eu coloquei esse versículo aqui, não tem nada a ver, mas é importante, né? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Olha, gente,
Nós que temos essa fé não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Alguns falam assim, eu estou servindo em casa agora. O senhor não está congregando mais? Não, agora estou servindo a Deus em casa. Isso não existe. Não existe servir a Deus em casa, a não ser aonde não tem a congregação. Mas vocês que estão aqui estão congregados hoje, virtualmente congregados. Vocês participam sábado das reuniões, das lives, das transmissões, vocês estão congregando virtualmente. O ideal é congregar pessoalmente, até que agora, aqui no Brasil, com a pandemia, está proibido o povo congregar. Então, estão participando virtualmente. Mas quem pode, aonde tem a congregação, você deve congregar. Não existe esse negócio de eu estou servindo a Deus em casa. Isso aí é uma falácia do inimigo, não sei de quem que aprenderam isso. Né? Afasta da congregação. Por exemplo, nós temos alguns lugares, como Curitiba, por exemplo, temos a MIQV, temos a Torá, temos um lugar adequado, apropriado. A pessoa falar que está servindo a Deus em casa, isso aí é brincadeira, viu? Isso aí não existe. E sábado é dia de santa convocação, é dia de congregarmos. As festas, dia de congregarmos, tempo de congregarmos. Entenderam? Então, eu fiz questão de colocar aqui, não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós estamos já chegando na parte final do nosso estudo. Veja uma coisa importante. Yeshua ressuscitou e nos garante ressurreição. Até ali, até a morte de Yeshua, não existia ressurreição para a vida eterna. Existia ressurreição, mas não para a vida eterna. Todos aqueles mortos que ressuscitaram ali, desde do Tanar, o Tanar vai falar nisso, em pessoas que ressuscitaram lá atrás, até o filho da viúva de Naim, o Lázaro, que ressuscitou, aqueles mortos que ressuscitaram por ocasião da morte de Yeshua, né? Todos eles ressuscitaram e morreram de novo. Ah, mas o que eles contaram? Eu não sei, eu acho que eles contaram assim, eu dormi e acordei agora, eu acho que foi isso que eles contaram. Mas eles morreram de novo. O primeiro da ressurreição dos mortos, isso aqui é muito importante, Yeshua é o primeiro da ressurreição dos mortos. Por isso que fala que ele é o primeiro. É o primeiro morto que ressuscitou e que está vivo até hoje. 15 de Coríntios, verso 17 e 18. E se Mashiach não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Está vendo? Ah, eu acredito que ele não ressuscitou, então é vã a sua fé. Você vai morrer e não vai ressuscitar. Entendeu? Você não crê na ressurreição de Yeshua? Não, não creio. Então ele morreu e está enterrado até hoje na Galileia, né? É. Então ninguém ressuscitou até hoje. Como é que nós vamos crer que vamos ressuscitar se ninguém ressuscita? Então ele é a nossa certeza. Ele é a nossa segurança. E se Mashiach não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Mashiach pereceram. Claro, não tem ressurreição. Morreram acreditando nele, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Estão todos perdidos. Agora veja o que os apóstolos vão falar. A este Yeshua, Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Existiram testemunhas que provavam que ele tinha ressuscitado, que viram, que o conheceram e que viram. Por isso que ninguém pode negar. Nem o próprio judaísmo, que não crê em Yeshua, não nega. Pode dizer que ele não ressuscitou, mas não tem como combater isso aí.
crê na existência dele, porque ficou testemunho. Entende? O Deus de nossos pais ressuscitou a Yeshua, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Condenação para quem negar Yeshua. Condenação para quem negar Yeshua. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, vamos ver aqui, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Anunciada e confirmada. Como negligenciarmos tão grande salvação? Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho pena daqueles que negam a Yeshua, tenho pena. Porque muitos deles negam a Yeshua para tentar adquirir um status de judeu. É só o status. E muitos não conseguem nem o status, porque está lá, mas é visto como prosélito, como gentil convertido. Nem status, muitas vezes consegue. Para nada. Que adianta você ter um status de judeu e perder a salvação? Morrer e ser condenado? Ressuscitar na segunda ressurreição? O que adianta? Hebreus 10, 26 a 29. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso aqueles que abandonaram totalmente a Yeshua, né? Abandonaram tudo. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver negado a lei de Moisés. Lembra que eu falei isso para vocês? Que qualquer transgressor da lei seria apedrejado e morto? E por que não apedrejaram Yeshua? Porque não puderam provar que ele tivesse transgredido a lei de Deus. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Um dia, né? Um dia ele creu que foi purificado pelo sangue de Yeshua, e ele pisou esse sacrifício aí, calcou o sangue da aliança, profanou o sangue com o qual ele foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Mais severo castigo que o apedrejamento. Aqueles que falavam mal de Moisés, rejeitavam a lei de Moisés, eram apedrejados e mortos. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O sangue que santificou também a nova aliança. Lembra que eu falei para vocês que na primeira aliança houve um derramamento de sangue para selamento? E na segunda foi o de Yeshua. E quem nega Yeshua profana esse sangue aí. É grave. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, aquele que nega o Filho, não tem o Pai. Não adianta. Eu estou com Deus agora, eu estou com o Eterno, agora eu estou servindo. Negou o Filho? Neguei.
Não tenho pai. Ponto. Não adianta. Aí você vai ver um judeu natural abraçar Yeshua e você não pode, porque você negou Yeshua. Ele não conheceu, por isso que ele está negando. Mas você conheceu. Entendeu? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha aí, ó. Assim como surgiram no meio do povo falsos profetas, assim haverá também entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos o quê? Repentina destruição. É isso aí, não é? Nós temos aqui, continua o nosso pessoal ligado, né? Nós vamos depois disponibilizar esse estudo aí no YouTube, viu? Ele vai estar disponibilizado no YouTube. Quem está querendo esse estudo, ele vai estar disponibilizado no YouTube. Por isso que é bom ser transmitido pelo YouTube, né? O véu que foi rasgado, pergunta o Natanael, foi do lugar santo ou do Santíssimo? Do Santíssimo, meu amigo. Foi o véu que separava o Santíssimo do Santo. O véu do Santíssimo que foi rasgado, né? Onde entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano, né? É lá, no primeiro véu, eles entravam e saíam, todos os sacerdotes entravam e saíam, né? Mas naquele lá era uma vez no ano. Bom, vamos continuar aqui. Yeshua viveu e ensinou a Torá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhes Yeshua: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ó, gente, definitivamente não dá para a gente conversar com pessoas que acham que Yeshua era transgressor da lei, que acha que os apóstolos, que Paulo escreveu contra a lei. Não dá para conversar. Definitivamente, a transgressão da lei, falar contra Moisés, eu vou fazer um estudo sobre isso. Falar contra Moisés, contra o templo e contra a Torá, era morte certa, apedrejamento. E por que que Yeshua não foi apedrejado? Paulo, tentaram apedrejar Paulo, mas não conseguiram provar. Era suficiente. Então, Yeshua não era contra a lei. Essa é a diferença entre o Yeshua que nós ensinamos, judeu, do Jesus pregado no cristianismo. É a mesma pessoa? É. Mas só que eles apresentam um Yeshua transfigurado, transtornado, que nega a Torá, que não tem como. Se fosse esse, aí teria sido morto mesmo, mas não no madeiro crucificado, mas apedrejado, né? Não existe. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Está aqui. Não tem como negar a salvação. A pessoa, às vezes, não quer dar crédito, ele quer crer naquilo que ele quer, né? Que é uma característica do gentio, ele quer criar um Deus para ele, de acordo com a vontade dele. Mas se a gente for se humilhar diante do que está escrito, nós vamos entender. Olha o que Paulo fala. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira. A vantagem do judeu é muita. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Nós temos que entender
que a Bíblia, a Torá, os escritos sagrados chegaram em nossas mãos através do povo judeu, guardião da Torá, né? São israelitas, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças. As alianças pertencem ao povo de Israel. A adoção de filhos, a legislação, a lei, a Torá, a adoração, culto, as promessas, pertence a quem? Aos israelitas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Machia segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, como negar aí? A nova aliança foi feita com Israel e Judá, gente. Como negar que Israel não seja o povo, não seja a nação sacerdotal? Como dizer que hoje a gente substitui Israel? Hoje nós somos Israel, que é o que o pessoal diz, nós somos Israel hoje. Não, senhor. Negativo. Se vocês são Israel, está pior do que nos dias de Yeshua. Se vocês são Israel, está muito pior, porque nos dias de Yeshua estavam transgredindo a Torá, mas não do jeito que estão transgredindo hoje. Então, temos que reconhecer isso. Salvação vem dos judeus. Ponto. A nova aliança, nós não estamos substituindo os judeus. É bom que eu quero deixar isso claro. A congregação israelita da nova aliança substitui os judeus. Não, nós somos a congregação israelita. Nós somos a sequência. Nós nos ligamos a Abraão, nós nos ligamos ao povo, nós nos ligamos a Yeshua. Nós somos Israel, juntamente com o povo de Israel. Nós somos o Israel da nova aliança. Romanos 11, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúme. Ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos ver aqui. Nos mande o estudo, já está ok. Bom, não há nenhum comentário mais. Agradeço aí o Genival, os comentários, né? Pergunta. Aqui nós já estamos finalizando, viu? Agora estamos mesmo. Perguntas. Yeshua foi chamado de primícia dentre os mortos, né? Ou seja, o primeiro ressurreto que está vivo. Se há outros que ressuscitaram antes dele, como fica o texto abaixo? Mas agora, Machia ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Primeiro dos que dormem. O primeiro dos mortos que ressuscitou. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala que Moisés ressuscitou. Se Moisés ressuscitou, então Moisés é primícia, e não Yeshua. Nenhum morto ressuscitou e está vivo. O primeiro que ressuscitou e está vivo até hoje é Yeshua. Nenhum morto. Onde é que está Moisés? Morto. Onde é que estão todos os santos? Mortos. Dormindo no pó da terra. Se homens como Enoque e Elias estão vivos, que alguns acreditam, né? Não morreram e vivem em algum paraíso, por que Deus permitiu a morte de Yeshua? Aqui nós estamos fechando a nossa pergunta inicial. Por que Yeshua morreu, teve que ser sacrificado? Ele não falou para Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não falou isso? Que era o sofrimento e a morte que ele ia passar ali? Quando ele estava ali no Getsemane orando, naquela noite em que ele foi preso? O Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Agora, se Moisés e Elias estão vivos, no paraíso, no reino, em algum lugar,
Então, era possível passar o cálice de Yeshua. O que vocês acham? Vocês não acham que era possível? Vocês não acham que Deus poderia ser mais sensível à oração de Yeshua? É como eu li lá. Se a primeira aliança fosse perfeita, não precisava da segunda. Mas foi preciso, Deus fez a segunda. Agora, se Deus tinha meios de salvar o homem sem depender da morte de Yeshua, se Deus tinha como dar validade àqueles sacrifícios que foram feitos lá atrás, dar validade sem o sacrifício, sem o derramamento do sangue de Yeshua. Se Moisés e Elias estão vivos hoje, Yeshua não é primícia, gente. E Deus não foi bom para com Yeshua. Yeshua perguntou, se for possível, passa de mim esse cálice. O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos ver aqui alguma opinião, se está falando do assunto aqui. José Nicodemos está conosco. Loxa Vichalom, a ressurreição de Yeshua é o cerne da fé na nova aliança. Sem a ressurreição, tudo fica sem sentido. Conforme o apóstolo Paulo já nos informou, se Machia não ressuscitou, logo é vã a vossa fé. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando nesse final de estudo? Yeshua não falou para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Yeshua podia argumentar com Deus, Senhor, tu salvaste aí Enoque e Elias, estão vivos aí, não dependeram de ninguém. Salva o resto também. Por que precisa eu morrer? Se para eles foram exceção, tem exceção nesse plano aí? Essa é a nossa pergunta. Se homens como Enoque e Elias estão vivos, não morreram e vivem em algum paraíso, por que Deus permitiu a morte de Yeshua, mesmo ele orando aflito no Getsemane? Ele fala lá depois crucificado, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Não precisava ele passar por aquilo, né? Se existia outro meio de salvar o homem. Então, isso aí, gente, isso aí não funciona, né? Aqui vai repetir lá o que eu falei, né? Se Machia não ressuscitou, é vã a vossa fé. Cada um, porém, por sua própria ordem, Machia as primícias, depois os que são de Machia na sua vinda. Vai falar aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Por que nós ressuscitaremos? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados se a gente estiver vivo até lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Onde estão os mortos, gente? Onde que eles estão? No céu? Onde estão os mortos? Yeshua vai responder para nós aqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão aonde? Nos sepulcros. Aqui, gente, ó. Onde é que estão os mortos? Vem a hora em que todos que estão no seio de Abraão? Não. Vem a hora em que todos os que estão no céu? Não. Vem a hora em que todos que estão no reino? Não. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Foi Yeshua que falou isso. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, 1000 anos depois, né? Para a ressurreição da condenação. Daniel vai dizer, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Cada um, porém, na sua própria ordem. Machia as primícias, foi o primeiro, depois os que são de Machia na sua vinda. Está aí, ó, que nós falamos aí. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Machia e reinarão com ele 1000 anos. Lázaro, onde estava? Onde estava Lázaro, né? 4 dias morto. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Yeshua, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Yeshua lhes disse claramente: Lázaro morreu. Chegando Yeshua, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aonde que estava Lázaro? Yeshua olhou para cima, para o céu: Lázaro, desce daí. Ou olhou para um lado: Lázaro, vem aí do seio de Abraão. Yeshua olhou para dentro da sepultura ali e falou: Lázaro, sai para fora. Aonde estão os mortos? Dormindo na sepultura. Gente, Enoque foi trasladado, vamos. Eu falo que está terminando, mas não está, né? Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Ué, mas que coisa curiosa, né? Se ele foi trasladado para não ver a morte, por que está escrito que ele não foi achado? Provavelmente porque alguém procurou ele, né? Alguém procurou ele. Então, se ele foi trasladado, se ele tivesse sido levado para o céu, ninguém ia procurar, foi para o céu. Mas ele foi trasladado para não ver a morte. O que isso aqui significa? Por exemplo, se uma pessoa estiver ameaçando você de morte, aí alguém vem e fala: olha, vamos comigo lá para a Bahia, que lá ninguém te acha. Você foi trasladado para não ver a morte. Você foi tirado de um lugar, levado para o outro para não ser morto. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora veja, agora vai falar de Noé, né? Pela fé Noé, divinamente avisado. Vai falar no verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. E vai falar de outros heróis da fé. E no verso 13 vai dizer assim: todos estes, incluindo Enoque, morreram na fé. Enoque também morreu. Ele não foi trasladado para o céu, ele foi tirado de um lugar para o outro. Provavelmente, eu não posso provar, mas suponho, que para não ser morto por alguém. Mas ele morreu depois, é dado até os dias de vida dele, que ele viveu 300 e alguns anos lá. Então, o texto 13 vai dizer: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Ninguém recebeu promessa, gente. Se tem alguém no seio de Abraão, no paraíso, no céu, já recebeu as promessas, pelo amor de Deus. O cidadão está lá no seio de Abraão, supostamente no seio de Abraão, e tem que ressuscitar, tem que receber um corpo físico de novo. Não receberam as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E todos estes, presta atenção, tendo tido testemunho pela fé, olha aqui, ó, não alcançaram a promessa. Enoque não alcançou a promessa. Moisés não alcançou a promessa. Elias não alcançou a promessa. Elias foi trasladado, separado por um carro de fogo, foi trasladado. 10 anos depois, Elias escreveu uma carta. Como é que ele ia escrever uma carta do céu, do seio de Abraão? Mandar uma carta para o rei? 10 anos depois, nós temos esse estudo. Vocês podem solicitar aí o nosso internauta. Onde estão Enoque e Elias? Pode solicitar que a gente manda para você gratuitamente esse estudo. Então, Elias manda uma carta 10 anos depois que ele foi
até uma certa altura, né? Diz que ele foi separado pelo carro de fogo. Mas ele não foi para o céu. E ali você vai ver que os discípulos olharam para as montanhas para ver a direção que ele foi. Então, é um outro engano que o povo tem aí, né? E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Por que eles não alcançaram? Porque não tem esse negócio de chegar na festa primeiro, não. No reino não tem isso. Vai morrendo, já vai entrando no reino, na festa. Não. Vão entrar juntos. Olha aqui, ó. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, esses que morreram, sem nós, os que estamos vivos, não fossem aperfeiçoados. Tá claro, gente? Ninguém está vivo, reinando em algum lugar em paraíso. Só Yeshua é o primícias, é o único que está vivo. Certo, pessoal? Bom, então tá aí a nossa conclusão, não é? Por que precisamos, né, de Yeshua. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Por que Deus não podia ter salvo essas pessoas antes de Yeshua? Porque senão Deus tinha outros meios de salvar o pecador, tá? Deus fez a coisa certa que devia ser feita, ele é sábio, então ele implantou aquele sistema de sacrifício de pecado desde o começo, simbolizando o sangue do cordeiro, e na data certa, o cordeiro de Deus havia de morrer, e Yeshua, mesmo ele tendo orado, pedido a Deus, né, se possível fosse que ele não bebesse aquele cálice, mas não era possível, porque do sacrifício dele dependia a salvação de toda a humanidade. Eu quero agradecer a todos que estão conosco aqui, né, terminando aqui esse Shabat, nessa transmissão ao vivo, a todos vocês que estão no chat, que participaram conosco, e continuem orando por nós, e pedindo a Deus que nos abençoe e que nos dirija, que nos guie, porque tem muita gente sincera precisando da verdade, gente. Tem muita gente aí, eu sempre falo, não chuta o prato que você comeu. Deus teve misericórdia de você, você estava lá na escuridão, no pecado, no mundo. Deus teve misericórdia de você e te trouxe até aqui. Tem muita gente sincera aí também que quer servir o verdadeiro Deus, que quer unir-se ao povo de Israel, que reconhece essas coisas. Vamos trabalhar para a salvação daqueles que realmente querem servir a Deus. Shalom para todos vocês.